Olá, vamos dar continuidade então aqui à segunda lei sistêmica. Se você está chegando agora no meu canal, se quiser voltar na playlist e assistir os outros vídeos, ok. Se você só quer saber sobre a segunda lei aqui, que é a lei da hierarquia, fique à vontade, tá bom? Então essa segunda lei a gente chama de hierarquia, mas também você pode encontrar como a lei da ordem ou ordem sagrada. E o que significa isso? Significa que dentro de um ambiente, dentro de um sistema, existe ordem. Cada um tem que ter o seu lugar e isso tem uma hierarquia, certo? Quem chegou primeiro, quem veio primeiro dentro do sistema, tem a sabedoria, tem o respeito, tem a reverência. Quem chegou depois, é o mais novinho, tem que ter o cuidado maior com ele, então ele tem a preferência, a prioridade. Tem um exemplo que eu uso sempre com meus alunos, né? Eu tenho um curso de constelação que eu ministro, e aí eu falo para meus alunos, imagine se sua mãe esteja afogando e seu filho se esteja afogando. Qual dos dois você vai salvar? Só pode salvar um. Então pensa aí, né? Minha mãe aqui se afogando, meu filho se afogando e eu só posso salvar um. Então, quem eu salvo? Bom, dentro do sistema, o correto seria eu focar no meu filho e escutar minha mãe, né? Eu falo que a minha mãe, por exemplo, ela ama meu filho. Se tivesse essa situação, tivesse como salvar um só, ela falar ele, o Samuelzinho. Por quê? Porque é a paixão da vida dela. Mas também, como eu falei, os mais novos têm a preferência. Os mais novos são aqueles que vão levar a continuidade do grupo. Então, os mais velhos já estão mais perto da morte, já viveram, já passaram o que sabem. E os mais novos são responsáveis por continuar o sistema, ou seja, meu filho vai crescer, vai sair da família de origem, vai ter a família atual e vai continuando. Então, a hierarquia é assim, para quem vem antes, respeito. Eles são a cabeça do sistema. É o que pensa, é o que traz aí conhecimento, é o que cuida dos mais novos para crescer. E os mais novinhos têm que ter a preferência, a prioridade, tá? Isso é muito antigo, né? Eu falo que, eu vou abordar um pouco também questões religiosas, né? Mas a gente já sabe, o tal do honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe veio daí, né? Eu tenho que honrar o pai e a mãe. Agora, honrar pai e mãe, respeitar os mais velhos, a função pai e mãe, né? Porque não é porque a pessoa teve relação sexual e jogou alguém no mundo que ela está fazendo e exercendo a função paterna ou materna. Então isso tem que deixar bem claro, né? Meu pai, se ele só serviu, né, naqueles 5 minutinhos ali com a minha mãe para fazer eu nascer, ok, eu respeito ele, reverencio ele porque ele me deu a vida. Mas se meu pai e minha mãe de repente não cumprem a função pai e mãe, então, porque existe, né? Existem muitos pais e mães que, infelizmente, estão mais infantilizados que os filhos. Então, eu não vou escutar a voz deles para poder continuar o sistema, porque a voz deles são de crianças infantilizadas. Então, o respeito por ter me dado a vida sempre vai existir. Agora, se eles fazem a função pai e mãe corretamente, então eu tenho que escutar, dar ouvidos a eles, porque eles têm a sabedoria do grupo e querem que o sistema ande da melhor forma possível. E os mais novos tem toda essa prioridade, né? Tudo tem que ser para os mais novos, porque eles são novinhos, a criança quando nasce é totalmente dependente, a gente vai ver na próxima lei, né? Que é a lei do equilíbrio, que a criança quando nasce ela só recebe. Eu falei, né? Daqui menos de um mês você pai novamente, e aí vai ser, minha esposa até falou agora, ó, de noite você que vai ficar olhando. Então, eles precisam de muito cuidado, né? O maiorzinho já dorme sozinho, dorme aí, a gente dá uma olhadinha, mas já está um pouco mais dependente. Os novos dependem muito da gente, por isso eles têm que ter toda a prioridade, porque são o futuro da família, ficou certo? E isso também pode se estender a outros lugares, né? Tem que ter esse respeito. Em outros vídeos eu posso até falar melhor sobre a hierarquia de empresa, né? Mas só para exemplo, né? Quando você chega numa empresa, você chega como mais novo, então o correto seria você ter todo o cuidado dos mais antigos. O que ele precisa? Vamos ensinar ele, vamos dar a mão para ele. A gente vê que muitas vezes isso não acontece. As pessoas acabam abusando dos mais novos, né? Arrancando o couro, como a gente fala. E os mais velhos precisam ter respeito. Então, mesmo que eu chegue, eu já cheguei para gerenciar lugares. Não é porque eu sou gerente no organograma, se eu cheguei lá e tinha uma faxineira que tem mais tempo que eu tenho que respeitar ela, porque ela está mais tempo no sistema. Eu só pude entrar naquela empresa
porque ela estava ali antes, arrumando, limpando, para que tudo estivesse em ordem. E, inclusive, as pessoas ex-funcionários, né? Muitas vezes os ex-funcionários são motivo de chacota, aquela pessoa saiu ainda bem, né? Não está prestando, não está fazendo certo, então a gente não honra. Inclusive eu falo, nas minhas aulas da cultura oriental, tem muito isso de fazer o busto do fundador da empresa, saber a história da empresa, de onde que veio, onde começou. E o brasileiro muitas vezes não tem essa cultura. Chega na empresa, se teve outros ex-donos ou a pessoa que fundou a empresa, às vezes não é nem lembrado. E isso é muito ruim. Então é importante. Aos mais velhos, toda a reverência por ter me dado a vida, né? Um respeito. Se estão exercendo a função pai e mãe de maneira correta, então eu vou dar ouvido para eles, porque eles são a sabedoria do grupo. E aos mais novos, todo amor e cuidado, porque é eles que vão levar o sistema para frente, que vão dar continuidade a isso. Ficou claro? Acho que era mais isso mesmo. Depois, nos outros vídeos, eu vou acabar misturando as leis, e a gente vai ver aí que muitas vezes também as leis se misturam. Quando eu for falar no próximo vídeo aí do equilíbrio, vocês vão ver que também tem essa questão de hierarquia, de pertencimento, tudo junto, né? Eu costumo dizer que na constelação nada é sozinho, nada é só uma coisa. Sempre temos que ver de diversos pontos e aplicando vários conceitos de uma vez, né? Tudo junto, porque é sistêmico. Se eu for falar só uma coisa separado, só outra coisa separado, analisar tudo separado, fica faltando pecinha. Então a gente ensina separado as leis, os conceitos, mas quando eu olho todo, eu tenho que olhar com todas essas leis atuando num único momento, né? Todas juntas, certo? Obrigado, se você gostou do vídeo, deixa um comentário, se tiver alguma dúvida escreve aí também, curte, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber mais vídeos aí. Até mais!